Boa tarde para você que está nos assistindo através do Facebook agora ao vivo, para você que nos ouve através do WhatsApp, que é você que nos ouve através da Rádio Melodia, e também você que nos assiste no YouTube. Pode estar mandando a sua pergunta, que ao final, que nem eu falei aqui para ele, que para o nosso convidado, que estaremos respondendo, se der tempo. Estou aqui hoje com o Daniel Consolim Ribeiro. Ele é vice-pastor, né? É pastor auxiliar da Igreja Quadrangular, e ele escreveu o livro Desbravando o Caminho de Deus. Esse livro faz quanto tempo que você escreveu esse livro aqui, Daniel? Boa tarde a todos, paz seja convosco. Kainan, esse livro eu escrevi, lancei ele fazem 4 meses, né, aqui em Ourinhos mesmo, ali onde eu congrego, na Igreja Quadrangular Sede, administrada ali pela reverenda pastora Odete Barbosa Jabur, né, e foi um grande presente de Deus, assim, na minha vida, né, e agradeço já o convite, né, por estar aqui, hoje podendo falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, contar um pouco mais sobre esse testemunho desse livro, e que tem abençoado muitas pessoas. Kainan, graças a Deus, tenho tido um retorno muito bom de pessoas que já leram e que foram edificadas através da leitura desse livro. Que legal. A gente estava conversando aqui antes, e você estava falando um pouco sobre como que surgiu essa vontade de escrever esse livro, e você falou que foi através da perca do seu cunhado e do seu pai, correto? Isso, Kainan, exatamente. Eu costumo dizer, e para quem assim, é estudioso da Palavra de Deus, da Bíblia, vai entender o que eu vou dizer agora. O nosso Deus, esse Deus verdadeiro, maravilhoso, que criou os céus, a terra, a mim, você e todos nós, ele costuma se revelar aos seus, geralmente no momento de deserto. E por que eu estou dizendo isso? Esse livro, Kainan, ele bateu no meu coração, vamos dizer assim, a inspiração, o desejo, a vontade de escrevê-lo, justamente nesse período que eu estava vivendo, período de deserto emocional, sentimental, né? Porque há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, no período auge da Covid-19, assim como muitas pessoas viveram, o que nós vamos estar narrando, contando aqui, essa experiência, né? Naquele período das percas de entes queridos, familiares, famílias inteiras praticamente foram ceifadas, né? Eu tive muitos amigos, pessoas íntimas, próximas, clientes meus, né? E quando chegou esse vírus, bateu na porta da minha casa e levou meu cunhado de 42 anos, pai de família, né? Provedor da casa, amava a sua esposa, seus filhos, o Davi, o Miguel, de 4 anos e 10 anos. Então, justamente nesse momento emocional onde toda a nossa família estava vivendo esse abalo, porque até então, Kainan, a gente vivia uma estabilidade. Nós estávamos todos muito bem estruturados, vivendo nossas vidas emocionalmente tudo muito bem, ia tudo muito bem, graças a Deus, seja na área conjugal, financeira, ministerial, profissional. A nossa família aparentemente não estava correndo esses riscos que nós víamos aí fora, né, através de outras pessoas, ao contrário de nós, estavam passando pelo luto, né, da Covid-19. Mas de repente, o vírus bateu na porta da minha casa. E num espaço de 21 dias, né, ceifou a vida do meu cunhado, desestruturando totalmente as emoções de pai, mãe, esposa, crianças, filhos. Eu que sou o cunhado, tinha uma ligação muito grande com ele, porque a gente sempre teve um relacionamento muito grande, né? Então, exatamente nesse momento, Fernando, Deus, ele disse algo para mim no meu coração, dizendo assim, olha, eu quero um livro.
E quando eu escutei essa voz dentro de mim dizendo assim, eu quero um livro, justamente nesse momento de deserto onde nós estávamos vivendo, eu achei que era coisa da minha cabeça. E para quem conhece a história do profeta Samuel, na palavra de Deus, quando ele estava dormindo, né, e Deus chamava ele, Samuel. Aí Samuel, ele acordava e ele achava que era a voz de homem, ia correndo lá para o profeta. Eli, o senhor me chamou? Não, não chamei não. Aí ele voltava a dormir. Aí vinha a voz de Deus novamente na cabeça dele, no coração dele, dizendo assim, Samuel. Aí Samuel mais uma vez correu achando que era a voz de homem. Foi lá para o profeta novamente. Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, não me chamei. Então eu vivi esse dilema também, sabe, Kainan? Eu achei que era coisa na minha cabeça, por quê? O abalo estrutural entre pai e filho estava comprometido. A minha vida, que até então eu sempre vivi nos caminhos do Senhor, sempre tentei levar uma vida apresentável diante de Deus, né, de forma digna, honrosa, enfim, me desviando dos maus caminhos, buscando Deus, né, seja na igreja, seja no meu quarto, dentro da minha casa, seja no meu trabalho. Inclusive, posso mandar um abraço para meus companheiros, a TV Lopes, que abriu esse espaço e deu para que eu pudesse estar aqui. Agradeço de coração essa empresa que tem me abençoado muito. Um forte abraço aos meus companheiros de trabalho que estão ouvindo agora. E que Deus abençoe essa empresa, as famílias, todos os profissionais ali envolvidos. Então, Kainan, exatamente nesse período, onde eu achava que a voz era a voz de homem, achava que era coisa da minha cabeça, mas escrever um livro, né? Eu nunca imaginei escrever algo e eu não entendi, né? Passou um período, passou um tempo, mas aí essa voz dizendo para mim, eu quero um livro, não saía de dentro de mim. E aí eu entendi que era uma missão, que era uma voz vinda dos céus. Entendi isso no meu íntimo, no meu particular, dentro da minha estrutura espiritual que eu sempre zelei, eu entendi que era uma voz vinda do céu, de Deus, realmente. Mas até então eu não tinha título, eu não tinha tema, prefácio, não sabia do que escrever, o que escrever. E aí, Kainan, no decorrer desse um ano praticamente que eu demorei para escrever o livro, eu fui tendo várias experiências, algumas mensagens que vinham ao meu coração, dizendo assim, olha, escreve isso. E como eu estava ainda nesse processo, que nem eu comentei no início, esse relacionamento de pai e filho entre mim e o Papai do Céu, um pouco abalado devido a essas percas, eu dizia assim para Deus, mas o senhor quer que eu coloque isso mesmo no livro? O senhor está usando a pessoa correta? Dizia para Deus, o senhor tem certeza? Olha a situação emocional que eu estou. Desculpa te cortar, mas nesse meio período assim, você chegou a questionar Deus sobre o que acontecia ou não? Você aceitou e foi levando a vida? Kainan, eu nunca murmurei. Mas os pontos de interrogação, eles vêm na nossa cabeça, assim como na cabeça de Jó. Quem conhece a experiência de Jó vai saber o que eu estou dizendo. Jó nunca murmurou, né? Mas ele começou a fazer as perguntas que estavam dentro dele para Deus também. Alguns pontos de interrogação vêm na nossa cabeça. Porque que nem eu disse, Kainan, eu estava vivendo uma vida abençoada, ministerialmente muito bem, levando uma vida conjugalmente, tudo estruturado, tudo indo muito bem. Assim como Jó, tudo ia muito bem na vida dele, tinha família, filhos, gado, esposa, bens, fazendas, e de repente é levado aquilo que ele mais amava, tudo aquilo que ele mais admirava, tudo aquilo que ele mais tinha de zelo, de cuidado. Então eu nunca questionei a morte. Mas eu dizia assim para Deus, falava assim, Senhor, se o Senhor então está me trazendo
essa mensagem, para escrever esse livro. Se sou eu de fato, né, que o Senhor quer usar, eu preciso entender algumas coisas. Porque eu sou um conhecedor da tua palavra, eu dizia para Deus. Eu conheço várias promessas que o Senhor fez para nós, seres humanos, aqui na terra. Eu conheço a palavra que o Senhor disse, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu conheço também a tua promessa que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu conheço a tua promessa que diz para nós, olha, honra pai e mãe e terá seus dias acrescentados na face da terra. E de repente eu vejo um jovem de 42 anos apenas, que honrava pai e mãe, sendo levado pelo Senhor, né, e desamparando uma família. Eu conheço, Senhor, a tua palavra que diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. E aí, Deus, eu preciso entender o porquê, e eu dizia, dentro da minha natureza humana, viu, Kainan? E aí eu perguntava, é como se eu jogava, vamos dizer assim, no bom sentido, na cara de Deus, todas essas promessas que Ele fez a nós, seres humanos, como se eu jogasse tudo isso, e aí eu concluí dizendo para Ele assim, Senhor, eu não vi nenhuma dessas promessas se cumprir na vida do meu cunhado. Porque ele foi levado. Ele acabou. E aí, Kainan, quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus me deixou no silêncio. E Ele gosta de deixar a gente no silêncio muitas vezes. Quem conhece as histórias bíblicas vai saber o que eu estou dizendo. Muitas vezes Deus nos deixa no silêncio. Ele não nos responde de imediato, para que a gente venha a meditar em algumas queixas, em algumas colocações. Mas enfim, passou umas 2 semanas mais ou menos, Kainan, eu tive um retorno. Deus, Ele se revelou a mim num momento meu ímpar, especial, de intimidade com Ele. E Ele falou assim para mim, Daniel, você tem me cobrado muitas coisas, né? Você tem me questionado e tem falado das minhas promessas, né? Mas Daniel, deixa eu te fazer algumas colocações, coisa que o seu olho não consegue enxergar, porque vocês, Daniel, seres humanos, veem somente com os seus olhos naturais. Eu não, Daniel. Eu vejo com o meu olho interno. Eu não olho o que vocês veem, somente o que os seus olhos contemplam, mas eu contemplo, em primeiro lugar, Daniel, aquilo que vocês não podem enxergar, que é o coração. O coração é a primeira coisa que eu criei, antes mesmo de vocês existirem. Antes mesmo de vocês terem um corpo, um osso, um membro, o coração, eu já escutava a batida dos corações. É por isso que eu olho primeiro de tudo os corações. Então, Daniel, deixa eu te fazer algumas colocações e te colocar no seu devido lugar. Primeiro, você não conhecia o meu relacionamento com os dois, nem com seu pai e nem com seu cunhado. Pegou, perguntou e respondeu. Exatamente. O que eu olho, Daniel, eu olho o coração das pessoas. E o coração dos dois, Daniel, já estavam preparados para enfrentar o último adversário de vocês. Você sabe qual que é, Daniel? Eu falei na hora, eu estava tenso, eu falei, não lembrei, eu falei, não sei, Deus. Estava estressado, né? Vamos dizer assim. Eu falei, não sei, Senhor. Qual é o meu último adversário? É a morte. E esse é o último inimigo que vocês há de vencer, assim como meu Filho amado Jesus Cristo venceu. Vocês também hão de vencer, mas vocês vão ter que passar por esse processo também, assim como meu Filho Jesus Cristo passou. Então, Daniel, o coração do seu cunhado e o coração do seu pai já estavam preparados para esse último adversário, para enfrentar de frente esse último inimigo de vocês, que se chama a morte. E o seu ainda não. Ele falava para mim. O seu, Daniel, o seu ainda vai continuar um pouco ainda aí, porque você ainda não está preparado para isso, né? Você vai se desesperar. Mas você vai continuar na roda do oleiro, porque ainda você precisa ser moldado em algumas coisas, né? E eu preciso usar
te usar para algumas ferramentas, para algumas coisas que eu tenho ainda para a terra. Então, Daniel, o seu pai e o seu cunhado já estavam preparados para isso, para enfrentar esse último inimigo. E você pode ter certeza que eles saíram muito bem. E aí, Kainan, eu dizia para Deus, mas o Senhor desamparou. E as promessas que eu te cobrei, onde estão se cumprindo na vida dos dois? Mortes tão prematuras, né? Assim como muita gente pensa, né? Nessas mortes, né? Nossa, mas é tão novo, é tão prematuro, morreu tão cedo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então, Kainan, Deus ele falou desse jeito para mim. Ele falou, Daniel, você está se esquecendo de uma coisa, de uma promessa. Você utilizou várias promessas, mas entenda uma coisa, as promessas que eu prometi para vocês aí na terra são passageiras também. São promessas terrenas, porque eu também tenho vida longa, vida boa, vida abençoada aí na terra para vocês. Eu prometi coisas aí na terra, Daniel, mas são promessas que vão passar também. Vão passar, porque tudo aí na terra é passageiro. Tudo que se diz matéria é passageiro. E eu prometi coisas boas, e o seu pai e o seu cunhado já usufruíram de todas essas promessas que você está me cobrando. Como eu te disse lá no início, né, você não conhece a minha intimidade com eles. Você não sabe o quão o coração deles já estavam satisfeitos, já estavam totalmente libertos do que significa material, sistema material desse mundo. Né? Então, Daniel, eu prometi sim, você tem razão, mas eu já cumpri todas essas na vida dele. Agora você, Daniel, está olhando mais uma vez somente com o seu olho natural. Porque você está se esquecendo da maior promessa que eu prometi para vocês. Eu perguntei para Deus, qual é então? E Deus me falou, aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, e aquilo que nunca chegou ao coração do homem, são as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, Daniel, a maior promessa de todas não está reservada aí na terra, não. A maior promessa está aqui no céu, onde o seu cunhado e o seu pai já estão usufruindo delas. Então, Daniel, vamos trabalhar? Deus falou para mim. Vamos trabalhar, porque eu vou te dar algumas palavras diferentes, alguns assuntos importantes, porque tem pessoas, Daniel, que ao contrário de você, nesse período da Covid, estão me abandonando. Estão achando que eu tenho culpa de tudo isso. Estão perdendo a fé, deixando eu de lado, achando que eu sou o culpado. E eu não tenho culpa, Daniel. O homem está escolhendo, está trilhando o seu caminho. O homem está resolvendo seguir um caminho árduo, está decidindo por isso. Eu não tenho culpa de nada. Eu simplesmente tenho promessas, profecias que são necessárias para que venha a acabar com a injustiça, a corrupção e a violência nesse mundo, assim como nos dias de Noé. E uma coisa que você estava falando a respeito de como foi o processo de escrever e tal, mas após a escrita, vamos dizer hoje em dia, você ainda lembra desses questionamentos ou você acha que após a escrita do livro todas elas foram cessadas de vez? As suas dúvidas e essas questões que você fazia, por exemplo, nem você estava falando para mim que às vezes você pesca, né? Sim. Que continua fazendo algumas coisas que você fazia com o seu pai. Nesses momentos que talvez você lembra do seu pai, você ainda se questiona? Não, Kainan. Eu não me questiono mais, porque quando eu escrevi a palavra fim no livro, quando eu concluí o livro e escrevi a palavra fim, e só voltando um pouquinho anterior a isso, esse processo aí, Kainan, de 1 ano que eu estava escrevendo esse livro, eu estava nesse dilema ainda com Deus. Eu vivi ainda essa fase dos questionamentos durante a escrita, durante esse 1 ano praticamente escrevendo esse livro. Por quê? Muita coisa ainda dentro de mim precisava ser tratada. Traumas, não somente nesses 2 episódios, porque de fato, Kainan, foi muito traumático. Por quê?
eu vi o meu cunhado e eu vi também o meu pai entubado. Eu vi os dois ali no leito do hospital. Meu cunhado, eu acompanhei o corpo dele saindo aqui do hospital de campanha, aqui da Covid em Ourinhos. Ele passou pela minha frente ali, numa maca, ele, com uma fisionomia amarelada, entubado. E quando eu olhei aquilo, eu vi essa cena, aquilo me gerou um trauma muito grande. E passou um pouquinho também, eu tive a mesma experiência de ver meu pai também entubado. Então, essas duas cenas que o meu olho presenciou me marcou muito. E aí, nesse período então de escrita do livro, de um ano, esses sentimentos ficaram remoendo dentro de mim. E para quem está me ouvindo e teve essas experiências traumáticas na vida, sabe o que eu estou dizendo. Aquilo fica remoendo dentro de você. A feição do meu pai, do Márcio, vinha assim, ó, no meu olho. Parece que eles vinha a imagem dos dois assim, ó, em determinados momentos do meu dia a dia, seja de noite, nas madrugadas, em sonhos, vinha a imagem dos dois assim, parece que dentro do meu olho, assim, na minha frente. É como se eu estivesse aqui com você, até de repente eu via assim aquela imagem dos dois incubados, né? Então, eu não sei até que ponto, né, a psicologia consegue nos explicar isso. Eu não me aprofundei nisso, mas eu me aprofundei mais na palavra de Deus, na espiritualidade que estava em volta disso e no que Deus queria trabalhar comigo. Então, Kainan, nesse período sim, eu ficava perguntando, Deus, mas é isso que o Senhor quer que eu escreva? Aí Deus falava assim, sim, escreve isso aqui, eu quero que você me defenda. Aí vinha, sabe, essas perguntas, essas inspirações de Deus. Eu dizia assim, Deus, mas o Senhor quer que eu te defenda? O Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu te defenda? Mas te defender do quê? É só as pessoas olharem aí fora, pela janela do seu quarto, ver um passarinho voando, ver esse sol maravilhoso, ver essa árvore, ver uma flor, ver uma formiga, que as pessoas entenderão que existe um Criador, que existe alguém soberano que fez tudo isso. Eu não tenho o poder de convencer ninguém. Eu não sou o teu espírito, eu não tenho esse poder de convencer, eu sou um ser humano, eu não tenho que te defender. Quem quiser que acreditar no Senhor, que acredite. Eu falava desse jeito, sabe, Kainan? Porque quando Deus falava para mim, eu quero que você me defenda, ele só falava isso. E parava naquilo. E aí eu entrava com questionamento. Tudo isso que eu te falei. Quem quiser te contemplar, que olhe a natureza, como lá em Romanos está escrito, né? Que Deus, ele é revelado nas coisas que são criadas, né? E aí eu falava dessa maneira com o Papai do Céu. Aí ele falava assim para mim, Daniel, eu preciso de você. E eu, dentro da minha natureza humana, eu falei, Senhor, eu sou tão ínfimo, né? Tua palavra fala que eu sou como um vento. Tua palavra diz que eu sou como uma onda do mar, né? Um pó da terra. É tão rápido. O Senhor quer me usar? Aí Deus fala, Daniel, eu uso vocês, porque vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Vocês são meus instrumentos, vocês são meus vasos escolhidos, vocês são minhas ferramentas de bênção aí na terra, vocês são os meus milagres. Eu criei vocês, eu não destruí todos vocês lá no episódio do dilúvio, porque eu sabia que eu não tinha errado em criar vocês. Por isso que eu deixei ainda alguém justo, alguém temente, alguém que caminhava, e alguém que eu achei graça aos meus olhos, como no caso de Noé. Vocês são minhas ferramentas para abençoar as pessoas que aí na terra ainda precisam de ajuda. Então, Kainan, eu dizia tudo, Deus dizia essas coisas para mim, e aí eu entendi que Deus então estava me transmitindo essa mensagem do livro, né? E hoje, vendo, passados 4 meses, aonde esse livro tem chegado, a infinidade de pessoas que esse livro já tem alcançado, que tem abençoado, os feedbacks, né, que eu estou tendo, pessoas que eu nem conhecia, se tornaram grandes amigos meus com a chegada desse livro. Então eu digo assim que muitas portas
foram abertas para mim. Não no sentido, eu não almejo fama, ganhar dinheiro, nada. Até porque o livro, muitos são doados, são poucos as vendas. Então, eu trabalho esse lado das portas que eu chamo hoje, Kainan, que estão se abrindo para mim no sentido de relacionamento com pessoas. Então, o objetivo do livro era exatamente esse. E eu, depois aqui no decorrer do bate-papo, eu posso te contar algumas experiências, né, que eu tive, né, nesses 4 meses. Eu tô no celular aqui que eu sou muito esquecido, então às vezes eu esqueço alguma... Que quando a gente combinou, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa para perguntar, eu vou anotar porque senão eu esqueço. Que minha esposa pega no meu pé que fala que eu sou muito esquecido. E aí você falou que você já tem um segundo livro, que já está escrito, está passando pela parte burocrática. Esse livro que você já está escrevendo, você quer, tipo, ser uma linhagem, tipo assim, esse ser um primeiro, aí ter um próximo, talvez um terceiro, ser uma trajetória para a pessoa ler, ou eles não vão ter, tipo, pode ler em ordens diferentes, ele pode ler o segundo primeiro, depois ler o primeiro? Então, eu quando concluí esse aí, Kainan, o primeiro, Desbravando o Caminho de Deus, eu achei que ia ficar só nesse, sinceramente, né? Parece que as minhas munições todas eu registrei nesse livro. Parece que eu fiquei sem palavras, sem mais argumentos, enfim, né? Parece que eu me esvaziei todo, né, escrevendo esse livro no sentido de palavras, inspiração, porque depois Deus ele me deu a palavra fim, e inclusive ficou em aberto, né, esse testemunho final. Kainan, quando eu escrevi a palavra fim desse livro, Desbravando o Caminho de Deus, eu fui curado de todos os meus traumas do passado, todas as minhas emoções, as feridas abertas, né? Eu fui curado exatamente quando eu escrevi a palavra fim, né, desse livro, né? Então, baseado nessa experiência que eu tive, eu achei que ia ficar por aí. Mas algum tempo atrás, inclusive eu conto isso como testemunho também em algumas oportunidades que eu tenho de falar sobre a palavra de Deus, algumas igrejas que a gente é convidado, enfim. Eu conto esse testemunho porque um belo dia eu estava ali na igreja assistindo um culto normal, ouvindo os nossos queridos pastores, pastor Cláudio e a pastora Patrícia, ali da igreja quadrangular da Boa Esperança, e estava lá no culto de casais, ouvindo os dois pregar, né, atento à mensagem, e sem menos esperar, Kainan, veio mais uma vez uma voz dizendo assim para mim: eu quero uma trilogia. Só que como eu já estava bem, o meu emocional já estava curado, né, eu já entendia que agora era uma voz de Deus, eu não titubeei não para responder. Eu entendi de imediato que era mais uma vez Deus querendo tratar, né, outras coisas comigo e com os leitores, né? Então, naquele momento lá, durante o pastor Cláudio, a pastora Patrícia pregando, veio essa mensagem dizendo para mim: eu quero uma trilogia. E eu dizia assim para Deus ali mesmo, falei: Senhor, mas eu não sei mais o que escrever. Então fique tranquilo, porque o tema do segundo livro eu já vou te dar. E aí Deus ele me deu o título ali mesmo na hora, que o segundo livro vai se chamar Desbravando a Verdade de Deus. Desbravando a Verdade de Deus. E o terceiro livro, eu vou ainda meditar, né, procurar auxílio do Papai do Céu, mas o segundo livro já concluí, está na fase da revisão, fases burocráticas, enfim, do livro, mas em breve, em nome de Jesus, nós vamos fazer o lançamento aqui, inclusive vou mandar o convite para vocês. Por favor, não, com certeza. Esse primeiro, aonde que ele foi lançado? Você chegou a lançar ele em forma digital ou só lançou ele físico assim? Não, por enquanto só no físico. Eu ainda estou relutando, assim, sabe, Kainan, para trabalhar esse lado digital. Eu confesso para você que eu sou ainda do estilo mais arcaico, mais antigo. Eu não sei se é porque Daniel, eu tenho lá em casa meu armário com os meus livros. E se tem uma coisa que eu tenho ciúmes de emprestar é livro, viu, Kainan? Porque parece que nunca volta, né? Olha, eu tô passando por uma situação dessa, que eu também não sou muito chegado em emprestar. Nada. E eu emprestei 3 livros meus. Um falava sobre casal, outro falava sobre
não lembro do que era, mas eu emprestei 3 livros para uma pessoa só. E eu tô esperando esses livros de volta, só que eu tô com vergonha de pedir. Essa é a questão, cara. Dá vergonha de pedir de volta, mas essa semana, se essa pessoa estiver assistindo, ela sabe quem é. Ou se não, pega em direto, por favor, devolva meus livros, tá? E ele tá com meus livros, cara, e ele me vê, eu pergunto assim, tá terminando de ler? Ele, não, tô lendo. Cara, é complicado. Então, Kainan, mas assim, olha, a gente sabe o mundo atual que nós estamos vivendo, né? E por eu ter esse lado, né, um pouco, vamos dizer assim, arcaico, rústico, das antigas, né, apesar de eu ser novo ainda, mas em relação a livro, eu gosto de tê-los em mãos, assim, o papel impresso, né, físico ali. Inclusive, esse livro, Kainan, eu mandei para o Japão, mandei para os Estados Unidos, mandei para a Alemanha, mandei para a Irlanda e mandei para a Áustria. E passou isso pela minha cabeça, vou mandar digital. Eu falei, não, peraí, não, eu vou mandar um livro impresso. Né? Fui pesquisar, né, os procedimentos e tal, enfim, mandei impresso, porque eu falei, não, se for para mandar por WhatsApp, é rapidinho, né, a pessoa recebe. Mas não, então eu tenho esse lado um pouco comigo, porém, Kainan, eu estou aberto a outras plataformas, sugestões, porque a gente entende o mundo digital que a gente está vivendo. Sim. E recentemente eu estava conversando, inclusive semana passada lá na empresa com uma pessoa a respeito disso. E ele me abriu os olhos, dizendo, Daniel, é importante você também digitalizar o seu livro, né? E ofertá-lo dessa forma, né? Porque, Daniel, nós estamos vivendo num mundo digital, numa era digital, onde as gerações, Daniel, estão mudando. É que, tipo assim, querendo ou não, quem gosta de livro impresso vai pegar o livro impresso. Por exemplo, minha esposa uma vez me mandou um livro em digital. Até hoje eu não li. Porque nesse quesito de leitura, eu acho que eu gosto de separar o momento e ler. Porque acaba o celular, você vai fazer outra coisa, isso e aquilo. Só que, por exemplo, minha esposa já não. Ela já prefere estar aqui, porque aí em qualquer lugar que ela tá, ela pega, abre, lê um pouco, aí ela pega, abre, lê um pouquinho mais. Então eu realmente acho que você tendo esses 2 meios, tanto o impresso quanto o digital, são pessoas diferentes que você vai alcançar. Porque um não abre mão, sabe? Um não abre mão do outro. Quem gosta do físico vai continuar no físico, por mais que tenha o digital. Eu acredito que seja assim. Mas é realmente, Kainan, se eu quiser, por exemplo, alcançar o público jovem, certamente eu acredito que o livro digital ele vai ter um impacto melhor, né? Uhum. Agora, se eu quiser alcançar um público mais idoso, né, que é difícil, né? Então aí eu acho que o impresso ele é mais válido, né? Mas com certeza a gente vamos trabalhar esses lados. Esse livro você fez quantas cópias dele? Olha, já foram impressos 600 livros. Uhum. 600, desses 600 tem quantos disponíveis? Já foram todos, né? Foram todos. Eu já estou produzindo mais, porque já foram todos, graças a Deus, entregues. E se alguém quer, por acaso, está nos ouvindo, assistindo e quer um exemplar do seu livro, como que consegue? Então, eu por enquanto estou trabalhando dentro das minhas plataformas digitais, que é o Facebook, o Instagram e o meu próprio WhatsApp, né? Então, tem lá, meu Instagram é Daniel_Consolim, né? E o Facebook Daniel Consolim. É só pesquisar lá, me chamar, que a gente dá um jeito de entregar em qualquer lugar do mundo, viu, cara? Hoje eu tenho essa honra, vamos dizer assim, de poder falar dessa maneira, né? Já está percorrendo aí o mundo todo, graças a Deus. E no Brasil, aqui, Kainan, já está praticamente em todo o território nacional esse livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho o meu trabalho, eu recebo pessoas do Brasil todo. Né? Eu trabalho no ramo de veículos, né? De caminhões, lá na Scania, na Peperotas. Então, e ali, rapaz, tem sido um grande, vamos dizer assim, celeiro, se é que eu posso dizer dessa maneira, evangelístico, né, missionário. Porque eu pego ali meus horários disponíveis, né, meus clientes que às vezes passam ali, perguntam, né, porque eu lanço o livro no WhatsApp das pessoas, mando as informações no Facebook, Instagram. Então, quando eu tenho um retorninho ali,
de imediato ali a gente já começa a conversar, né, sobre a palavra de Deus, e o papo vai fluindo, né? E aí as pessoas acabam se interessando pelo livro. Os que eu consigo, às vezes, arrecadar um valor, um dinheiro, para mim produzir mais livros, né? Os que eu não consigo, eu dou, né? Então, eu tenho trabalhado ainda esse lado de divulgação. Esses 4 meses, graças a Deus, como eu disse, já alcançamos o território todo, praticamente, porque os meus clientes lá são caminhoneiros, né, no Brasil inteiro, né? Então eles passam ali, já atendemos, né, e já apresentamos também esse trabalho, né? E, então posso dizer que já está percorrendo o mundo todo já, graças a Deus. Que bacana. E esse segundo livro você demorou quanto tempo para escrever? Esse segundo eu demorei em torno de uns 6 meses, mais ou menos. Rapaz, que diferença, hein? E esse livro, o que a gente pode esperar dele? Fernando, esse livro, Desbravando a Verdade, né, que é o segundo, vamos dizer assim, a segunda saga dessa trilogia, eu apresento aos leitores um único Deus. Único. Porque nós, seres humanos, Kainan, temos a tendência de acreditarmos em muitas coisas. Você vai entender o que eu estou querendo transmitir para os ouvintes. Nós inventamos muitas coisas. Nós tiramos muitos textos da própria palavra de Deus para elaborarmos um contexto totalmente diferente, né, do que realmente está escrito, simplesmente para que o nosso ego seja satisfeito. Você consegue compreender um pouco o que eu estou querendo te dizer? Então, Kainan, falar sobre a verdade não é falar sobre as verdades no plural, porque não existe as verdades, existe a verdade no singular, uma única verdade. Porque, para e pensa comigo, Kainan, hoje no mundo aí existem em torno de 2.000 religiões, né? E eu não falo sobre religião, viu, Kainan? Eu quero deixar bem especificado. Eu não falo sobre religião nem nesse livro, Desbravando o Caminho de Deus, nem nesse A Verdade de Deus, e nem no terceiro, que eu já tenho algumas pinceladas já também, já escritas. Mas eu venho falar de um Deus poderoso, de um Deus que no momento lá do deserto, que eu já narrei aqui no início, me acudiu, me amparou, me libertou, me curou, curou minha esposa, curou minha cunhada, curou os meninos do Marcha, curou meus irmãos também, né, que perdeu o pai, curou uma família inteira. E eu vim falar desse Deus que eu apresento. É esse Deus que eu apresento. E o caminho para encontrar o coração desse Deus. Existe um caminho para isso. Então, Kainan, nesse segundo livro, eu venho apresentar essa verdade agora e revelar ao mundo que não existe muitas verdades. Porque que nem eu disse, olha, pare e pensa comigo, Kainan. Só que eu respeito totalmente, viu, Kainan? Inclusive, eu deixo aqui esse meu respeito por todas as religiões que existem no mundo. Meu respeito. Agora, concordar já é diferente, né, Kainan? Sim, assim como em qualquer área social, né? Eu acho que tudo tem que ter o devido respeito. Porque se até Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher estar presente com Ele, né? Por mais que tenha suas divergências, uma crença e outra, mas todo mundo tem a sua liberdade. Quem que é a gente, tipo, quando eu digo a gente, me refiro aos cristãos, de querer impor Deus como uma obrigação para todos. Ah, não, a sua religião está errada e a minha está certa, a sua está mais ou menos, pode continuar nela. Quem que é a gente para dar essa determinação do que é certo e errado, né? Sim. Em relação, assim, Kainan, a essas diversidades, né, de opiniões, de pensamentos, de religiões, então você para e analisa comigo uma cena. Imagine eu sendo uma tal religião. Mas passado 1, 2 anos, talvez, aquela religião está sendo desconfortável para mim, já não está mais
alimentando meu ego, né, como eu falei aqui. Aí eu resolvo mudar para outra religião. Ah, mas passado um tempinho também, aquela outra religião, não estou concordando com isso ou com aquilo, essas doutrinas, esses dogmas não estão dentro das minhas características, né? Aí você resolve sair daquela tal religião e pula para uma terceira religião. Aí você está lá ouvindo tal, né? E de repente também aquela não está mais satisfazendo você vai mudando, como, vamos dizer assim, um macaco que pula de galho em galho, né? Aí eu te faço uma pergunta, mas será que Deus ele deixa então assim se escarnecer pela opinião humana? Eu te faço outra pergunta, Kainan. Será que é o oleiro que precisa ser moldado? Ou será que é o vaso que precisa ser moldado? Será que é a gente? Será que é Deus que tem que se enquadrar nos pensamentos do homem, nas suas doutrinas, nas suas leis, nos seus dogmas? Ou será que é o homem que tem que se enquadrar nos pensamentos e nas doutrinas de Deus? Cara, é até engraçado que essa semana eu estava falando com a minha esposa como que é engraçado que as pessoas elas querem mudar Deus. Exatamente o que você está falando. Tipo, não é o vaso que tem que ser adequado, é o oleiro que tem que se adequar ao que a gente quer, vamos dizer assim. Tipo, a gente vê que hoje em dia, até algumas igrejas, não é as igrejas que se adaptam a Deus. É Deus que tem que se adaptar. Não, a minha igreja é assim, então Deus se faz presente aqui porque eu acredito assim, entendeu? Tanto até que teve um debate, não sei se você acompanha muito, tem uns debates que acontecem no YouTube, de pastores que eles têm diferenças. E aí teve um dia que foi uma pastora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, ela era pastora de uma certa igreja, e aí ela fundou a própria igreja dela, e aí ela queria usar aqueles preceitos dela para convencer as pessoas que o que ela acredita agora é o certo e o que ela acredita não mais, porque Deus mudou. Segundo ela fala isso. Ela falou assim, Deus muda todos os dias, assim como a palavra dele, Deus muda, e hoje ele não aceita mais aquilo, ele aceita isso. Não sei se você já chegou a ver? Sim, a gente alguns debates? Sim, a gente percebe algumas coisas e tal, né? Eu costumo dizer, sabe, Kainan, que dependendo, né, dos estilos de debate, e como é apresentado, como é exposto, como é aplanado, como é falado nesses debates, eu costumo entender que em alguns momentos chega a enfraquecer a igreja. Sabe, Kainan, eu tenho comigo dentro do meu interior, eu penso que a gente já tem um adversário tão cruel que tenta combater a igreja cristã, que é o próprio inimigo das nossas almas, o Satanás, né? Ele já é o maior perseguidor da igreja. Então nós que estamos enquadrados dentro da igreja, nós não podemos ter essa mesma postura de perseguir uma igreja aqui, outra ali, né? Eu costumo dizer, igual eu estou dizendo aqui para você, nós não podemos ficar pulando de galho em galho, porque o nosso Deus, ele não se deixa escarnecer pelos nossos pensamentos, pela vontade, pelos princípios humanos, mas ele estabeleceu uma regra, uma conduta única para que nós venhamos a segui-lo. E essa conduta única, a regra mundial, desde os tempos de Adão até hoje, se chama a Palavra de Deus, se chama a Bíblia. Tudo está regido ali. Tudo, toda a verdade está regida. E todas as demais religiões que se dizem verdadeiras, entre aspas, né, o homem procurou essa mesma palavra, a Bíblia, para montar os seus pretextos, tirar um texto fora de um contexto e montar um pretexto. Uhum. É isso que exatamente. acontece. Uhum. Então, Kainan, eu não posso assim, por exemplo, eu vou te dar, eu conheço, eu não vou citar nomes aqui porque não convém, mas tem determinadas religiões que pegam o texto onde diz que Deus é amor, né? E aí, olha a abrangência que tem esse texto. Olha a abrangência que tem Eu isso. já vi muito também que usa aquele tudo pós naquele que me fortalece. Tudo pós. Exatamente. Só pega a parte do tudo pós. Só esquece. O restante esquece. Só pega a parte do tudo pós.
Isso. Então, Kainan, nós temos que vigiar muito para nós não cairmos nessa cilada, porque, olha, preste atenção. Você lembra quem estava com Jesus lá no deserto? Quando Jesus jejuou seus 40 dias? O diabo se apresentou para Jesus. E o próprio diabo, ele usou textos bíblicos, tirou de um contexto, você lembra dessa passagem? Para poder o quê? Enganar, seduzir, atrair. Então o próprio diabo, ele também faz esse papel. Ele mesmo pega, ele é conhecedor da palavra e ele usa a palavra para poder dilubriar, para poder enganar. A palavra, ela não é um ponto de interrogação, sabe, Kainan? A Bíblia não nos dá espaço para desconfiança. A Bíblia, ela não nos dá espaço para pontos de interrogação. A verdade, ela está aqui, escrita aqui. Basta nós lermos, pedir direção de Deus, que nós vamos ter um entendimento dela. Deus vai se apresentar, Deus vai te revelar o entendimento da palavra. É por isso que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a única ferramenta para que a nossa fé seja alimentada. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, Kainan, eu não posso ter essa conduta de ficar pulando de galho em galho, sendo que existe uma verdade, uma única verdade. Porque nós só vamos quebrar a cara, nós não vamos parar em lugar nenhum. Você vai sair de uma religião, você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Você não vai ter uma frequência, você não vai conseguir ter uma estrutura, uma base nunca. Sim. Porque se nós tivermos essa postura, vamos dizer assim, espiritual, então seria muito fácil, então, o Kainan servir a Deus, já que todas estão com a verdade. Ué, então peraí, a minha está pregando isso, não estou concordando com isso. Então eu vou lá para outra lá, porque a outra tá boa, a palavra daquela outra. Sabe, não é assim que funciona. Né? A vida com Deus, ela não é assim, mas esse livro, o segundo livro, voltando um pouquinho lá, eu venho tratar exatamente esses pontos, sabe, Fernando? Sim. Venho revelar essa única verdade. E ela tem um nome, ela é encontrável, ela não está longe de nós, pelo contrário, né? Ela está já dentro de nós. É nós que ainda não abrimos espaço, a porta do nosso coração para que essa verdade ela entre em nós. Teve algumas perguntas, só que uma que teve relevância aqui, ao meu ver, foi que as outras acabou que já foi respondidas aqui no nosso bate-papo, mas uma pergunta aqui, ó. O pastor disse que Deus falou com ele. Eu gostaria de saber como é a voz de Deus. Ela se parece com a nossa ou tem outro tom? Eu acho que quando as pessoas imaginam uma voz em si, né? Sim. E como que foi que apareceu para você? Como você sentiu isso? Renan, eu tenho assim uma vida muito ativa, né, ministerialmente. Deus, ele se apresentou de mim de várias maneiras, muitas maneiras já, né? E eu não estou falando no sentido muito físico, tá? Porque essa intimidade com Deus, muitas vezes a gente não consegue explicar, né? Muitas vezes porque o reino espiritual, que nem eu disse, ele muitas vezes a gente não consegue explicar ele, mas a gente sente, a gente percebe. Que nem eu disse, esse livro eu escrevi à base de choro no momento de deserto. Né? E para responder um pouco a pergunta do nosso amigo, Moisés, quando ele adentra no deserto, junto com aproximadamente 2 milhões de pessoas, ele conseguiu convencer essas 2 milhões de pessoas a uma missão, né, que até então estava ali somente entre ele e Deus, né, essa missão. E ele entra, vamos dizer assim, no escuro. Ele entra no deserto sem armas militares, sem preparar aquela multidão de pessoas para possíveis guerras, né, como de fato aconteceu na história, ela nos narra isso. Sem mantimentos, embora que os egípcios ali deram alguns mantimentos, mas seria provisório. Eles iriam viver mais 40 anos no deserto.
Então Moisés, ele entra, como se diz assim, no escuro, naquele deserto, sem saber o que iria acontecer para frente. Mas antes dele entrar no deserto, ele se apega a uma palavra, aonde Deus diz para ele: olha, eu vou entregar para vocês uma terra que mana leite e mel. Então ele se apegou nessa fé, nessa promessa. E quando Deus ele se apresentou para mim, dentro desse deserto, de uma forma diferente, é claro, da de Moisés, mas com o mesmo sentido, o mesmo conteúdo, emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu escutei a voz dele dizendo: eu quero um livro. Eu escutei literalmente, assim, como se nós estivéssemos conversando aqui nesse bate-papo. E como que era esse tom? Que nem era um timbre diferente, era uma voz, aquela igual de desenho animado, né, que aparece: Daniel, escreva um livro. Eu imagino assim, eu contei o caso de Samuel, né? É a mesma voz, né? É a mesma voz, porque é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus de Samuel, o profeta Samuel, é o mesmo que atua agora, né? É o mesmo que me presenteou com essa história. É o mesmo que está me abrindo essas portas aqui hoje, né? É o mesmo que tem feito grandes milagres na minha vida. Então é uma voz serena, suave, tranquila. Muitas vezes não vai ser o som que você vai escutar, querido ouvinte, mas vai estar esse som dentro do seu coração. Vai vir muitas vezes um sentimento profundo dentro do seu coração. É uma missão. E é necessário ter a sensibilidade, Renan, de você entender esse momento seu ímpar, individual, e você entender e colocar em prática aquilo que você sentiu naquele momento. Lembrando que o nosso Deus ele é pacífico, o nosso Deus não é um Deus de engano. O que você sentir no seu coração, se for paz, se for amor, se for justo, vá em frente, siga o que seu coração está te dizendo, porém sempre pedindo auxílio na palavra de Deus, recorrendo à Bíblia, lendo Salmos, lendo Provérbios, porque Ele vai te instruir certinho, porque a palavra dele está aqui, cara. Muitas vezes Deus ele não vai falar 24 horas, porque a palavra dele já está escrita. E nós ele temos que ir lá, buscar, procurar, praticar, né? E procurar. Sim. Daniel, para a gente encerrar, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Você teve que fazer toda uma logística para conseguir estar aqui. Muito obrigado por isso. E por último, além dos seus agradecimentos, eu queria que você passasse uma mensagem. Porque, ao meu ver, esse livro nada mais é do que maneiras da pessoa... Claro que vai ter várias interpretações, mas, ao meu ver, parece que vai ser um manual para a pessoa que às vezes podem estar passando a mesma situação que você passou, né? Então, eu acredito que vai ser um manual, mas eu queria que você mandasse uma mensagem para uma pessoa que talvez seja o Daniel, lá de 2020, ou, perdão, 2022, Sim. que esteja passando pelas mesmas situações que você passou. O que você falaria para essa pessoa? Meu querido ouvinte, Deus, Ele preparou e Ele organizou todos os cenários. Todos os cenários. E a morte, ela não é o fim. Quando eu vivi essas experiências, eu entendi que Deus ele deu solução tanto para a vida, mas também Ele deu jeito, solução para a morte também. Porque na realidade aqui, tudo muito passageiro, mas depois nós vamos viver uma eternidade. Sim. Então, eu digo para você que às vezes sofre ainda com essa perda traumática, seja pela Covid, ou às vezes pessoas que ao longo da sua história têm arrastado durante anos e anos e anos traumas lá do passado, seja através do que for, talvez abusos, finanças, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus poderoso, provedor, que está só esperando você abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar, porque Ele abre todas as portas. Nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas lá em Apocalipse 3:20 tem um segredinho lá, do qual Deus ele não consegue abrir essa porta, porque quem tem essa chave é somente eu e você, que é a porta do nosso coração.
Então, você que tem o livre-arbítrio, você que sabe o que significa esse poder de decisão, esse poder de escolha, esse poder que nós temos, essa dádiva que Deus não nos omitiu quando Ele nos criou lá no Jardim do Éden, fazendo nós a imagem e semelhança dEle e nos dando a oportunidade do livre-arbítrio. Deixa eu te dar um conselho. Utilize esse livre-arbítrio para a obra de Deus. Utilize. E você vai ter as respostas que você tanto necessita. Tá bom? Deus, Ele me curou nesse momento de deserto. Eu descobri esse caminho que se chama Jesus Cristo. Eu descobri esse caminho, sabe, Kainan? Eu descobri essa verdade também, que também se chama Jesus Cristo. Então, guarde esse nome. É Ele quem vai te trazer sustento, amparo, Ele que vai te dar sabedoria no seu dia a dia para você resolver seus problemas, é Ele que vai trazer o fruto do Espírito para você, né? Aqueles famosos frutos do Espírito, que é amor, paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Mas para que tudo isso aconteça na sua vida, é necessário você entender que existe somente um caminho e somente uma verdade, e somente uma vida, que se chama Jesus Cristo. Kainan, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E quando lançar o segundo, nem precisa esperar o convite, por favor, manda uma mensagem que a gente quer conversar sobre o segundo agora. Eu vou começar a ler esse primeiro, depois no final com certeza vou te dar um feedback, vou falar o que eu achei. Tá? Isso. Muito obrigado pela sua presença. Paty, obrigado por ter vindo também. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está nos ouvindo através do rádio, muito obrigado. Não sei quando você vai estar assistindo esse programa, mas muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Deus abençoe. E semana que vem estamos aqui novamente com um novo convidado ou uma nova convidada para você. Cara, deve ser muito complicado escrever um